outra propriedade importante do Gilbert, na época dele, que ele descobriu, é que se você pegar um ímã e quebrá-lo ao meio, se você pegar um ímã grande e quebrá-lo ao meio, você não estará separando o polo norte do polo sul. Não é que nem separar a cor. Tipo, eu pego um ímã, pinto de preto de um lado e pinto de branco do outro, quebro ele no meio e vou ter uma parte preta e uma parte branca. Certo? Separar a cor não é separar polos. Tá? Esse é um processo artificial que a gente faz para facilitar a identificação. Tá? A estrutura imantada desse material ela é interna, ela é microscópica. Então não é como a gente pensa separar cores. Mas toda vez que eu pego um ímã maior e quebro ele ao meio, cada metade é um ímã completo. Menor, mas é um ímã completo, com seu polo norte e seu polo sul. Se eu quebrar de novo, novamente nós temos ímãs menores ainda. Então, cada vez que eu vou pegando um ímã e quebrando ele em ímãs menores, cada ímã menor continua tendo um polo norte e um polo sul. Isso diz para nós uma propriedade dos ímãs, que os polos são inseparáveis. O polo norte e o polo sul não se separam. E isso acontece no nível atômico, inclusive. Se você pensar numa época que Gilbert vivia, que era o século XVII, que ideia isso me leva? Que se eu quebrar uma peça maior e encontro peças menores que mantêm a mesma propriedade, o que acontece se eu for quebrando? Penso, ora, se eu quebrar infinitamente, o que vai restar? O que acontece se eu requebrar assim infinitamente? Não restaria nada. Mas o que é nada mais nada? Tudo não pode servir de nada. Certo? Essa é uma ideia filosófica pensada pelos antigos gregos, chamados atomistas. Leucipo e Demócrito, lá na antiga Grécia, já pensaram nessa ideia, de que não dá para se quebrar matéria em frações infinitesimais. Certo? De forma infinita. Eu posso quebrar até um momento que não dá para quebrar mais. Como é que os atomistas chamaram essa estrutura? Que não dá para quebrar mais? De indivisível? De átomo. Então, o que eles disseram lá na antiga Grécia? Que toda a matéria era formada de quê? De átomos. Essa ideia foi resgatada na Renascença. E Gilbert também viveu nessa época, em que a ideia do átomo foi resgatada. Então, uma ideia comum que ele pôde interpretar é que se a matéria pode ser fragmentada até o átomo, e eu vou quebrando um ímã, e vou quebrando, uma hora eu também chego até o átomo. A um ímã elementar. Da mesma forma que eu chego a um átomo elementar, eu posso chegar a um ímã elementar. Certo? Onde, se o átomo é indivisível, e esse ímã elementar também seria indivisível, seria um ímã atômico, ele também teria um polo norte de um polo sul, junto com o polo sul. E essa inseparabilidade dos polos seria também no nível atômico. Ele até chegou a pensar que todo átomo seria o quê? Um ímã. Todo átomo seria um ímã elementar. Tá? Mas é claro, aí surge uma seguinte questão. Se um átomo é um ímã elementar, e todas as coisas são feitas de átomos, então todas as coisas são feitas de ímã elementar. Mas por que nem tudo então é um ímã no final? Por que isso aqui não é um ímã? Por que o giz aqui não é um ímã? Mas por que a magnetita é um ímã? Se todas as coisas seriam feitas de átomos elementares, ímãs elementares. Se todas as coisas são feitas da mesma forma de estrutura, todas as coisas deveriam se comportar do mesmo jeito. Gilbert disse que não. Isso depende da maneira com que você compõe esses átomos. Depende da maneira com que você organiza esses átomos. Então, por exemplo, se eu imaginar que cada átomo é um ímã elementar, vamos imaginar assim como um ímã elementar como se fosse uma pequena seta, certo? Uma pequena bússola, vamos imaginar assim. Deixa eu acender a luz aqui para facilitar a visualização ali. Vamos imaginar que eu pudesse representar um ímã elementar através de uma pequena seta. É uma representação simbólica, é o que eu quero mostrar para vocês. Como se fosse uma pequena bússola. A ponta dessa seta seria o norte. Certo? A parte de trás dessa seta seria o polo sul. Então imagine isso aqui como um ímã elementar, um ímã atômico. Tá? Aí se eu colocasse outro assim, tem a mesma organização? Aqui está apontando o seu norte para onde? Para cima. Aqui está apontando para onde? Para a esquerda. E se eu colocar outro aqui, para baixo? E se eu colocar outro aqui, no sentido contrário ao primeiro? Se eu colocar assim, vários deles assim, ó. E pensando que isso aqui compõe toda uma substância. Isso aqui está organizado ou desorganizado?
Eu posso dizer que um lado desse material é norte? Eu posso dizer que um lado desse material é sul? Então, no final, o magnetismo dele é nulo, certo? Agora, e se eu tiver um material onde seus ímãs elementares estejam assim, ó? Imagine que cada seta que eu acabei de desenhar aqui fosse um átomo elementar ou um ímã elementar. Eu posso dizer que um lado é norte? Posso dizer que agora um lado é sul? Que lado é o norte? O lado esquerdo. Que lado é sul? Pronto. Esse material é magnético. Esse material aqui é não magnético. Ó, magnético e não magnético. Ou seja, por que o material é magnético e por que o material é não magnético? Os dois não são feitos das mesmas coisas? Qual a diferença? A organização. Aqui está organizado, aqui não está organizado. Certo? Aí eu pergunto para vocês, é mais fácil organizar ou é mais fácil desorganizar as coisas? Para responder a tua pergunta, pensa no teu quarto. Pensou? Pensou? Todos vocês têm quarto, não é? Então pensa neles. Pensa em eles organizados e pensa em eles desorganizados. Pensa neles organizados. Quantas maneiras diferentes você pode organizar teu quarto? Muitas formas. Por exemplo, de um jeito, de outro. Eu acho que é do jeito que a sua mãe quer. Não é do jeito que a sua mãe quer, você vai ter que arrumar do jeito que ela quer. Ou tem muitas formas diferentes? Se você faz diferente, com certeza alguém vai lá encher o saco, não vai? Certo? Então não tem muitas formas diferentes, né? Certo? Agora desorganizado. Quantas maneiras diferentes de forma de desorganizar aquele quarto que você tem? Mais ou menos probabilidade, formas de ser desorganizado do que organizado? Eu garanto para você, muito mais fácil você imaginar desorganizado. E formas diferentes. Tá? A gente gosta de falar na física o exemplo do ovo. Pensa no ovo inteiro. Ele está tudo arrumadinho, não tá? Casca, clara, gema, tudo organizadinho, não tá? Pensa nele quebrado agora. Com tudo espalhado, com tudo aquilo bagunçado. Pensa em maneiras diferentes de ovos quebrados. Quantas maneiras de ovo inteiro? E quantas maneiras do ovo quebrado? Agora, imagine um ovo inteiro e ovo quebrado. A tendência da coisa é do ovo quebrado ficar inteiro ou do inteiro ficar quebrado? Hein, pessoal? Qual é a tendência natural? De um ovo inteiro ficar quebrado ou de um ovo quebrado ficar inteiro? Alguém já viu um ovo quebrado ficar inteiro? Não, estou dizendo que não é possível. Mas vai dar uma trabalheira, não vai? Certo? Primeiro você tem que juntar toda aquela clara, aquela gema, não é certo? Depois pegar as cascas, colar uma na outra, colocar aquela gema, aquela casca de volta, a gema clara de volta, depois fechar aquele ovo de novo. E eu garanto para você, ainda vai sobrar um monte de coisa, né? Vai sobrar uma sujeira em volta aí, não vai? E eu falo, é mais fácil o ovo inteiro ficar quebrado ou o quebrado ficar inteiro? Então é muito mais fácil imaginarmos o ovo quebrado também. É uma tendência natural à desorganização, certo? Apesar de Gilbert não ter pensado em tudo isso que eu acabei de citar para vocês, ele entendeu que era uma questão de organização. Um ímã elementar, ok? Que era aqui a representação dessas pequenas setas que se iriam a ímãs atômicos, podiam ficar organizados ou desorganizados. A não organização deixaria o material não magnético. A organização deixaria o material magnético. A organização precisaria ser perfeita desse jeito. Bastava eu ter vários ímãs elementares, mesmo que eles estivessem assim, ó. Entendeu? Mesmo que cada seta não apontasse exatamente na mesma direção e sentido, eu teria mais ou menos o que a gente chama na física de resultante numa direção, certo? Apesar de todas as setas não apontarem exatamente para a esquerda, eu poderia pensar numa resultante para a esquerda, o que me daria aqui um magnetismo do lado esquerdo, ok? Por norte, e do lado direito, sul. Tá? Então, mesmo que não ficasse plenamente organizado, ainda daria um magnetismo resultante. Tá? Então, para Gilbert, a questão era de organização.
Tá, e aí vem a seguinte pergunta: por que existem mais materiais não magnéticos do que materiais magnéticos? Aí vem aquela resposta que eu falei para você, que vocês me deram. O que é mais fácil eu imaginar? Coisas desorganizadas ou coisas organizadas? Então existe uma maior probabilidade das coisas estarem desorganizadas do que organizadas. Então é natural também pensarmos uma maior probabilidade de termos materiais não magnéticos do que materiais magnéticos. Entendido? E por que o ferro seria um material magnetizável? Por que o níquel e o cobalto também seriam materiais magnetizáveis? Porque eles são desorganizados, mas que podem se organizar com uma certa facilidade. Então, os materiais que podem ser magnetizados, segundo a interpretação na época, estava na facilidade com que eles tinham de seus ímãs elementares organizar. E os materiais não magnetizáveis, ou seja, que dificilmente ficariam magnéticos, seriam materiais que não se organizam de forma alguma. Então, Gilbert começou a interpretar o magnetismo no nível atômico da matéria. Ele é um dos cientistas que resgatam a ideia do átomo. O erro que ele teve na época, que hoje a gente reconhece isso, foi interpretar que todo átomo seria um ímã. Foi o que ele pensou, todo átomo seria um ímã elementar. E todas as coisas são feitas de átomos, e todas as coisas seriam feitas de ímãs. O erro que ele cometeu foi isso. Tá? Na verdade, existem átomos que são ímãs. O átomo de ferro, o átomo de níquel, o átomo de cobalto são ímãs. Ímãs atômicos. Mas e os demais? Os demais não dão o magnetismo resultante. Apesar de cada um deles terem características magnéticas, mas cada átomo no final dá um magnetismo zero. Certo? Com exceção desses elementos que eu acabei de citar para vocês, os magnetizáveis. Porém, a ideia de que os átomos elementares e os ímãs elementares podiam se organizar e gerar magnetismo está correto. A ideia da organização ainda vale até hoje. Só não vale dizer que todo átomo é um ímã. Tá? Mas na estrutura atômica, a gente pode representar magneticamente as coisas. Por exemplo, quando você estuda a estrutura atômica, você não estuda o elétron? E no estudo do elétron, você estuda um movimento que ele possui, chamado movimento de spin. Tá? E como é que você representa o spin de um elétron? Lembram disso? Como é que representa o spin de um elétron? Através de uma seta. Uma seta que pode ser para onde? Para cima, chamado spin up. Certo? Up para cima, né? Ou um spin chamado down, que é para onde? Para baixo. Essas setinhas são ímãs elementares. Significa que o elétron é um ímã elementar. Tem um polo norte e um polo sul. A pontinha da seta é o quê? Norte. A bundinha da seta é o quê? É um sul. Então aqui também é sul e aqui é norte. Então, vamos entender um princípio que vocês já aprenderam em química já? Magneticamente isso é explicável. Quando você desenha um orbital, tipo um orbital S, você pode colocar 2 elétrons dele, não pode? Só que você jamais pode colocar 2 elétrons assim, ó, com o mesmo número de spin. Por que não? Porque eles vão se repelir. Além de ser negativo com negativo, negativo e negativo faz o que entre si? Se repelem. O que norte com norte faz? Se repele. O que sul com sul faz? Então o elétron não vai ficar assim. Ele vai cair fora desse orbital, certo? Agora, e se eu colocar um elétron com spin contrário? Ele pode ficar no mesmo orbital? Pode ou não pode? Pode, porque o norte de um atrai o sul do outro, o sul do segundo atrai o norte do primeiro. Então existe uma atração. Ao mesmo tempo existe uma repulsão. Carga negativa com carga negativa se repelem e magneticamente eles estão se atraindo. Então alcançam um estado de equilíbrio entre atração e repulsão. Por isso que o elétron pode ficar aqui dentro. Então 2 elétrons com spin invertidos podem ficar juntos no mesmo orbital. Mas com o mesmo spin não pode. Isso é característica magnética do elétron. Então o elétron ele é um ímã elementar também. Tá? Então dizer que a estrutura do átomo é magnetizada é possível de nós interpretarmos assim. Agora, todo átomo no final ele é magnetizável? Bom, isso vai depender de como seus ímãs elementares estão organizados dentro do átomo. Ou seja, o ímã elementar não é o átomo, mas sim suas estruturas mais internas, como o elétron, como o próton ali dentro. Tá? E se o magnetismo do átomo der zero, significa então que esse átomo não é magnetizável. Mas no caso do ferro, não. No caso do ferro, quando a gente faz a análise da composição magnética de toda a sua estrutura,
no final me sobra um magnetismo resultante. Então o átomo de ferro ele acaba sendo um ímã elementar. Tá? Entendido? Então dessa forma, a estrutura magnética da matéria, ela começa no nível macro e acaba no nível micro. E a ideia do que Gilbert pensou nessa história micro não foi tão absurda assim. Tá? O que ele errou foi dizer que todo átomo era um ímã. Mas que existe átomos imantados, existe. Tá? Bom, seguindo essa ideia, tá? Aqui eu tenho uma foto que mostra isso. Há uma bússola moderna, certo? Okay? Onde eu tenho agora o ímã na forma de quê aqui? Uma agulha, certo? Que pode girar em torno do seu eixo. E ali nós temos uma pedra de magnetita. A parte em vermelho aqui é o que da bússola? É o norte. E ela aponta para esse lado aqui de baixo da pedra, né? Então o que vocês acham que existe aqui? O polo sul. E lá do outro lado? O polo norte. Ok? Nós temos aí então uma bússola moderna. Hoje temos bússolas mais modernas ainda, né? Que nem agulha existe mais, né? Alguns de vocês devem ter nos seus smartphones, né? Aplicativos que funcionam como bússolas. Certo? Então hoje nós temos bússolas que já são eletrônicas. E não bússolas mais físicas desse jeito aqui. Certo? Com ímãs dentro delas. Atualmente nós temos bússolas eletrônicas que podem funcionar com o seu smartphone. Tá? E funcionam de forma semelhante. Para não ficar tão estranho, né? O aplicativo mostra ali a imagem de uma bússola como se fosse uma bússola dessa, né? Mas você instala o aplicativo desse, você vai ter ali a identificação do polo norte e do polo sul, não mais através de um ímã, mas através de sensores eletromagnéticos que existem dentro do seu smartphone. Tá? Bom, bússolas mais modernas. Nessa cena que eu vou mostrar para vocês agora de um vídeo, vai mostrar como o campo magnético, como a região do espaço é perturbado magneticamente. Essa perturbação é chamada de campo magnético. Tá? Aqui nós temos um ímã, e ele tem dois polos, um lado é um polo norte, outro lado é o polo sul. E o experimentador no vídeo vai pegar clipes de ferro e jogar ali. Veja o que vai acontecer com os clipes de metal. Tá? Metal à base de ferro ali. Ó. Nessa pequena cena eu quero que vocês visualizem o que vai acontecer. Tá? Olha lá. Vocês viram como é que estava o maço de clipe na mão dele? O clipe aí, ó, estava na mão dele. Organizado ou desorganizado? Aí ele jogou perto do ímã ali. Veja como é que os clipes ficaram. Vou rodar a cena de novo ali. Ó. Olha lá, está um maço de qualquer jeito. Quando caiu ali, ó, como é que os clipes ficaram um em relação ao outro? Organizados. Como assim organizados? Um paralelo ao outro. Se você olhar na mão dele, estava um maço de clipe, certo? De qualquer jeito. Aí quando ele pegou esse maço e jogou lá, ó, olha como é que os clipes ficaram. Um paralelo ao outro. Tá? Na cena seguinte que eu vou mostrar para vocês, mostra uma experiência semelhante, só que agora, em vez de colocar clipe, ele vai jogar pó de ferro. Mas para o pó de ferro não formar uma bagunça ali, de qualquer jeito, certo? Para facilitar a visualização, ele vai colocar um pedaço de papel por cima, tipo um sulfite, e vai polvilhar esse pó de ferro por cima do sulfite. Aí fica com contraste com o papel branco, fica mais fácil de você ver como as partículas de ferro se organizam, tá? Vou rodar o vídeo. Ali. Ó, colocou o papel sulfite em cima e agora vai salpicar pó de ferro ali por cima. Repara aí na cena, ó. Estão vendo como é que as partículas de ferro ficaram entre o polo norte e o polo sul? Ficou de qualquer jeito? Não, ficaram organizados. Ok? Tá? Representando a cena de novo aqui, ó. Vamos rodar ela de novo. Tá? Deixa eu voltar aqui. Olha lá, ele vai salpicar o pó de ferro. Tá? Ele vai ser atraído pelo ímã, olha aqui, ó, se concentra na direção dos polos, mas aqui no meio, ó, bem aqui no meio, é fácil você reparar as linhas com que o pó de ferro se organiza. Essas linhas representam uma direção preferencial que essas partículas de ferro ficam organizadas. Essas linhas representam o que nós chamamos de campo magnético. Existe um campo magnético em torno desses polos, onde as partículas de ferro ficam imantadas e funcionam como pequenas bússolas, tá? Por definição, nós mostramos assim, ó, que elas se alinham de uma direção, que é a direção norte, para uma direção, que é a direção sul, tá? Na cena aqui, ó, continuando ela, tá? Olha aqui, ó. Nessa cena, a gente mostra como eles se organizam. Essas linhas que vocês estão vendo aqui
são linhas que representam ilustrativamente o campo magnético, que por definição nós definimos que saem de onde e vão para onde? Sai do norte e vai para o sul. Tá? Então essas linhas representam as linhas do campo magnético, saindo do norte e indo para o sul. Tá? Na cena seguinte a gente mostra algo parecido, certo? Com a experiência do sulfite, só que agora, ao invés da gente fazer a ilustração, a gente vai colocar a limalha de ferro, certo? Em torno do ímã, em cima de uma placa de vidro. Aqui eu tenho a barra de ferro não, a barra de ímã, e em cima é o polvilho, o pó de ferro. Em cima dessa barra de ímã colocamos uma lâmina de vidro, para você ver o ímã de baixo. Reparem de novo, a limalha de ferro se organiza de qualquer jeito? Não, ela se alinha com o campo magnético. Isso mostra para nós como o campo magnético está agindo ao redor desse espaço do ímã. Tá? Na próxima cena, nós temos uma cena com um papel sulfite mostrando a mesma coisa. Tá ok? Tá? Bom, então a presença de um campo magnético faz com que bússolas ou outros ímãs interajam com esse campo magnético gerado pelo ímã maior aqui. Por exemplo, aqui nessa cena eu coloquei uma bússola com o norte dela e o sul dela aqui. Por que o norte dela está para cima aqui? Por que o norte dela está para cima? Ué, porque o ímã aqui em cima tem quem? O sul. Se eu colocasse essa bússola do lado de cá, nós teríamos uma situação parecida, porém, com o sul dela apontando para onde? Para o norte. Se eu colocasse aqui embaixo, a mesma coisa. O norte dela apontando para o sul e o sul dela apontando para o norte. Esses vetores em vermelho que você vê aqui, representam para nós qual é a direção e o sentido do campo magnético. A direção e o sentido é definido como se fossem bússolas. Uma ponta para o norte, a ponta representando o norte e a parte de trás aqui representando o sul. A ponta o norte, a parte de trás o sul. Norte apontando para onde? Para o sul e o sul apontando para onde? Para o norte. Olhando para os vetores, a gente vê eles então divergindo do polo norte e convergindo para onde? Para o polo sul. A letra que representa o vetor campo magnético é a letra B. Fica fácil você lembrar o que significa isso. A letra B representa como se fosse uma bússola. Então, cada vetorzinho que eu coloco aqui é como se fosse uma pequena bússola. Então, se eu quero saber para onde aponta o campo magnético, basta colocar uma bússola naquele espaço. Para onde apontar a bússola é para onde aponta o campo magnético. Certinho? Tá? Por hoje é só.